origem e formação das vegetações campestres. Os campos são mais recentes que as vegetações de índole florestal. Se originam nos primórdios do Terciário. A união do supercontinente Pangeia, por volta de 230 milhões de anos antes do presente, teria iniciado as condições ecológicas evolutivas que ocasionaram o surgimento de paisagens desérticas, impulsionando a formação das vegetações campestres. Essa união teria proporcionado imensa área contínua de terras emersas, induzindo condições para a continentalidade, o que resultaria na desertificação das zonas centrais. Durante o Permiano ao Cretáceo Inferior, há 290 e 140 milhões de anos do presente, as condições climáticas teriam se tornado quentes e secas, predominando desertos. Este ciclo se reverte progressivamente a partir de 180 milhões de anos do presente, com o início da deriva continental, na qual a América começou a se afastar da África, ainda no Jurássico. Durante o Jurássico e o início do Terciário, o desaparecimento de florestas de locopodíneas e gimnospermas e com a ascensão de angiospermas, essas plantas podem ter evoluído diversas fórmulas adaptadas às condições desérticas e estépicas que propiciaram a colonização da Terra. Dessa forma, a natureza impôs condições para que os elementos botânicos pudessem dar uma arrancada evolutiva em direção aos estoques florísticos campestres. Campos nativos. Os campos nativos são influenciados pelas formações edáficas, sendo o solo o seu principal fator. O clima pode colaborar para sua manutenção, como ocorre no caso do frio e do vento, que determinam algumas vegetações campestres. Uma condição fundamental para campos espontâneos em paisagens brasileiras é a impossibilidade de fixação e sustento de árvores no solo. Isto se dá pela presença superficial do embasamento rochoso, quanto pela dominância de lençóis de água, determinando a saturação hídrica na camada abaixo do solo. Formas de campos atuais no Brasil. Campo de altitude, Mata Atlântica. São campos sobre rochas. Ocorrem sobre relevos acidentados, solos litólicos, diretamente sobre a rocha matriz, que é encontrada em pouca profundidade e com regime de água sendo um fator principal. São típicos de pontos mais elevados de montanhas que só erguem principalmente durante o Terciário, a exemplo Serra do Mar e do Mantiqueira, estando geralmente acima de 1.500 metros de altitude e associados a rochas ígneas ou metamórficas. Campo rupestre cerrado. Campo entre rocha. O campo rupestre é um campo essencialmente edáfico. Ocorre nas bordas planáticas, onde, por meio de ciclos de erosão, produziram afloramentos de arenito e quartzito sobre neossolos litólicos. As condições desses locais ocorrem em forma de complexos, sendo concordantes com o maciço. Alguns fatores são importantes para o estabelecimento da vegetação nesses ambientes, como o distrofismo, que é a pobreza de nutrientes no solo, o estoque florístico e a afluência do fogo. Isso faz com que essa vegetação seja bastante diversificada em poucos metros, a depender dos recursos disponíveis. Canga
cerrado. Estes são encontrados entre os tipos de campos rupestres, possuindo a característica ferruginosa e de minerais mais resistentes. Estes estão sob solos que se formam através de expressivos processos de intemperismo e lixiviação dos perfis do solo. Campo limpo, seco. O campo limpo possui características relacionadas ao excesso hídrico. Quando este ocorre em áreas planas contíguas aos rios são inundáveis, são chamados de campos de várzea. Este tipo de vegetação possui predominantemente espécies herbáceas e gramíneas, sendo sua flora muito específica. Campo limpo úmido. Os campos limpos úmidos são áreas onde há difícil drenagem hídrica, sendo o ambiente seletivo quanto às espécies que são tolerantes a esse excesso. São constituídas por organossolos com muita matéria orgânica e gleissolos, solos argilosos, sobre campinas limpas e planas, sendo a condição edáfica que proporciona essa fisionomia particular. Campo sujo, cerrado. Essa vegetação campestre ocorre em lugares onde há o distrofismo edáfico, lixiviados e com elevados índices de acidez. Um dos fatores que possui caráter influenciável nessa vegetação seria o fogo. Este produz de forma intensa condições que favorecem o estabelecimento da matriz campestre. Estepe, pampa. Os campos encontrados no bioma pampa se dão pelo fato das relações edáficas, do fogo como manutenção da sua dinâmica ecológica e do pastejo. Estes seriam fatores chaves para explicar a sua dominância. São alguns exemplos dos campos e suas respectivas características. Campos de solos rasos sobre rochas basálticas. Campos litorâneos, campinas úmidas. Areais, xerófilas, campos de barba de bode, hidromórfica, campos de solos profundos, condições edáficas.